Olá pessoal, hoje vim trazer mais um resumo aqui de um livro para vocês. Dessa vez é A Sabedoria do Enneagrama. Ele é considerado como se fosse a Bíblia do Enneagrama. Tem esse mais outro livro que também eu vou trazer depois aqui para vocês. Aqui no canal, esse já é o terceiro livro que eu faço um resumo sobre esse tema. O escritor desse daqui é Don Richard Rizzo e Russ Hudson. Vamos lá. 9 tipos distintos de personalidade, 9 maneiras diferentes de ver a vida, 9 modos de estar no mundo. Cada tipo possui extraordinários dotes e corre riscos previsíveis. 1. O reformista, ou perfeccionista, pode liderar pela integridade e pelo bom senso, ou sucumbir ao perfeccionismo e ao ressentimento. 2. O ajudante pode brilhar pela generosidade e pelo poder de cura, ou ver-se obrigado a lutar contra a adulação e a possessividade. 3. O realizador pode tornar-se um inspirador, exemplo de excelência e autenticidade, ou buscar o sucesso e o status a qualquer custo. 4. O individualista pode ser um modelo de criatividade e intuição, ou cair na irritabilidade e na afetação. 5. O investigador pode demonstrar inventividade e intelecto visionário, ou tornar-se cada vez mais isolado e excêntrico. 6. O partidário pode ser um exemplo de coragem e lealdade, ou ter de lutar contra a ansiedade e rebeldia. 7. O entusiasta pode ser um indivíduo ardente e realizado, ou deixar-se de deter pela impaciência e impulsividade. 8. O desafiador pode ser um líder forte e magnânimo, ou controlar e intimidar as pessoas. 9. O pacifista pode aglutinar as pessoas e sanar conflitos, ou ver-se preso na passividade e na teimosia. E aqui a gente já vê um vislumbre de como vai ser abordado as 9 personalidades, quando elas estão em seu momento saudável e quando elas estão também no momento tóxico, doente. Vamos lá. Prefácio, seres de luz. Todos nós somos movidos por uma profunda inquietude interior. Podemos descrevê-la como a sensação de que algo nos falta, algo que geralmente é difícil de definir com exatidão. Temos 1000 ideias acerca do que pensamos, do que precisamos ou queremos. Acreditamos que, se adquirirmos um relacionamento, um emprego ou um novo brinquedo perfeitos, a inquietude cessará, deixando-nos satisfeitos e completos. Mas a experiência nos ensina que o carro novo só nos faz sentir melhor por pouco tempo. O novo relacionamento pode ser fantástico, mas jamais nos preenche de maneira que pensávamos. Então, o que realmente buscamos? O anseio do nosso coração é saber quem somos e por que estamos aqui. E aqui ele vai falando, né, que todo ser humano ele fica em busca de algo que vai preencher um vazio. Isso não é uma característica simplesmente do tipo 4, mas todos os tipos eles ficam naquele pensamento: se eu conseguir isso, eu vou estar pleno, eu vou estar feliz. Mas eles descobrem que quando eles chegam naquele local onde eles diziam que queriam estar, que seriam plenos, percebem que ainda não estão plenos. Aí vai à procura de uma outra coisa. Recentes estudos sobre o cérebro e o desenvolvimento infantil indicam que as diferenças mais marcantes do temperamento entre diferentes tipos de pessoas têm uma base biológica. E aqui agora ele vai falar sobre como cada tipo de pessoa ele reage e vê o mundo de uma forma diferente. Essa diversidade explica porque um bom conselho para uma pessoa pode ser desastrosa para outra. Dizer a certos tipos que se concentrem mais em seus sentimentos é como jogar água em quem está se afogando. Dizer a outros que precisam afirmar-se mais é tão insensato quanto mandar um anoréxico fazer dieta. Ao nos compreendermos e compreendermos os relacionamentos, o crescimento espiritual e diversas outras questões importantes, veremos que é o tipo, e não o gênero, a cultura, ou as diferenças de geração, ou até mesmo o mês que você nasceu, o fator crucial. Embora nossos incansáveis anseios possam ser universais, ou seja, todos nós temos algo que nós queremos conquistar, que nós queremos chegar lá, a forma como os expressamos é muito particular.
e de fato é uma função do filtro através do qual vemos a vida. Nosso principal filtro, aquele que usamos para entender a nós mesmos e ao mundo que nos cerca, para expressar-nos, defender-nos, lidar com o passado e antecipar o futuro, para aprender, para alegrar-nos e para nos apaixonar, é o nosso tipo de personalidade. A nossa personalidade, ela é o nosso escudo. A nossa personalidade é a maneira como nós encontramos de nos defender. É como a nossa criança encontrou de defender, veio a personalidade. Seres de luz. E ele traz aqui uma ilustração muito interessante, que todos nós somos feitos de luz, mas sobre nós se forma uma crosta. Essa crosta é negra e viçosa como o breu e obscurece a luz interior que é o eu verdadeiro de cada um. Algumas partes são muito espessas, outras são mais ralas e transparentes. Os que se trabalham há mais tempo têm menos breu e irradiam mais de sua luz interior. Devido às suas histórias pessoais, outros estão cobertos por uma maior quantidade de breu e precisam de muito trabalho para conseguir livrar-se dela. É muito interessante porque ele aqui vai falando mais coisas, né? E ele diz que ele conta uma situação onde ele estava com os amigos e ele teve essa visão, né? Que todos nós temos essa luz, mas essa crosta, que no caso é a personalidade, ela fica de uma maneira tapando as nossas qualidades, porque a gente quer se defender. E aqui no livro, nos próximos capítulos que vocês vão ver, que vocês vão poder acompanhar aí, ele vai falar que todos nós, né? Todos nós podemos, quando nós nos desarmamos, nós podemos deixar fluir a maior pureza que há de dentro de nós, que cada pessoa tem, e demonstrando o lado positivo e saudável de cada personalidade. Como usar este livro? O Enneagrama só pode ajudar-nos se formos sinceros. Conforme foi planejado, este livro possui diversos tópicos práticos. E aqui nos próximos capítulos a gente vai encontrar dons, atitudes propícias à cura e processo de transformação específicos de cada tipo, como detectar e abandonar hábitos e reações problemáticos, como trabalhar com as motivações de cada tipo, mensagens inconscientes da infância, estratégias terapêuticas para cada tipo, empurrões espirituais, sinais de alerta e bandeiras vermelhas para cada tipo, como cultivar a percepção no dia a dia, sessões e práticas de trabalho interior para cada tipo, como usar o sistema para contínuo crescimento espiritual. E aqui ele vai falando um primeiro exercício para o pessoal fazer, que é o diário de trabalho interior, que é uma biografia sua, não é autobiografia, que você fala, eita, quando eu era criança, você vai começar a escrever no caderno falando na terceira pessoa. Quando o Sandri Ellison era criança, aconteceu isso com ele, isso e aquilo. Então, são vários tópicos que você vai abordar, que ele coloca aqui. Desde a sua vida, nos primeiros anos da sua infância, ou antes mesmo, que se você ouviu a sua família falar como foi a sua gravidez, como aconteceu, e você vai deixando uma folha para cada década da sua vida, porque assim haverá espaço para você acrescentar observações, lembranças, coisas oportunas, e à medida que você for lendo o livro e você for crescendo, amadurecendo, o importante vai ser ver a sua vida como se estivesse sendo contado por outra pessoa e como a evolução está sendo feita. E é isso aí, então vamos lá nessa jornada do autoconhecimento e adquirir essa sabedoria. Valeu, partiu!